Glória a Deus, bom dia, na graça e paz do Senhor Jesus. Gostaria de deixar uma ligeira palavra para a sua meditação. Tenho certeza que Deus vai falar com você, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, verso 33, que diz assim: tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Amém? Amados amigos e irmãos, nós bem sabemos que tem horas e tem momentos que precisamos desabafar, falar com alguém, expressar aquilo que estamos sentindo e às vezes nem sempre vai ter alguém para te ouvir. Independente do que você queira falar, às vezes a nossa palavra, a nossa fala é enfadonha. Talvez você esteja passando por uma dificuldade com seu filho no casamento, está angustiado e às vezes você procura no WhatsApp, não tem ninguém online, você procura alguém para desabafar e não tem. E é interessante, querido, que até o seu amigo, até aquela pessoa que mais te ouve, vai ter um momento que ela não vai estar disponível ou ele não vai estar disponível. Nós, como seres humanos, temos ocupações e nem sempre a gente vai estar disponível para poder ouvir. E às vezes queremos falar e conversar e se expressar e não temos ninguém. Eu não vou dizer que um amigo seu, quando ele pede licença, quando você liga e ele diz que está ocupado, ou às vezes não atende, ou às vezes não está querendo lhe ouvir, não é porque ele não gosta de você, porque às vezes nem sempre nós estamos bem emocionalmente, psicologicamente, para poder ouvir alguém. Nem sempre a gente está disposto para emprestar o nosso ouvido para quando você está querendo desabafar. Mas o que me chama a atenção é que nessa passagem, no capítulo 18, a Bíblia fala que Deus ele não oculta nada a Abraão, ele tem Abraão como amigo e Deus mandou 2 anjos para anunciar que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E morava lá entre Sodoma e Gomorra o sobrinho Ló, sobrinho de Abraão Ló. E assim quando os anjos e o próprio Senhor foi anunciar a Abraão, a Bíblia diz que quando os anjos foram, a Bíblia diz que Abraão ficou e teve um diálogo com Deus. Isso me chama muita atenção. Porque se você for prestar atenção, a fala de Abraão era até uma fala enfadonha, repetitiva. Abraão começou a conversar com Deus e perguntou para Deus que se tivesse 50 justos naquela cidade, se ele destruiria o justo com o injusto. E Deus disse não, se tiver 50 justos eu pouparei a vida deles. E Abraão começou a dizer, e se tiver 45, Deus disse não, eu pouparei. Mas se tiver 40, então era a mesma conversa e nem sempre nós estamos dispostos a ouvir a mesma conversa ou a mesma história de alguém. Às vezes a gente acha até chato. Mas eu quero te dizer que existe um Deus todo-poderoso que nunca vai achar enfadonha a sua conversa. Ele vai estar 24 horas por dia disposto a ouvir a tua voz, disposto a conversar contigo. Talvez você chegue meia-noite, 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, sem sono, querendo desabafar e não tenha ninguém acordado para desabafar. Deus, ele não dorme, ele sempre vai estar com os ouvidos abertos para ouvir o seu lamento, para ouvir a sua história, para ouvir o seu desabafo, para ouvir sua conversa, independente de você mesmo achar que a sua conversa está sendo enfadonha, independente de você contar a mesma coisa e querer alguém para poder ouvir, você vai sempre ter Deus para ouvir a sua história. Deus sempre vai estar presente. A Bíblia disse que
Abraão conversava com o Senhor e perguntava, tem 30? E ele disse, se tiver 30 justo, eu pouparei. Tem 25, tem 20. Ele não importa. A Bíblia diz que depois que Abraão não teve mais argumento, depois que Abraão não teve mais palavras para falar com Deus, Deus, quando viu e percebeu que ele não tinha mais como falar, a Bíblia diz que Deus foi embora e Abraão foi para sua casa. Ou seja, Deus ele não deixou Abraão sozinho. Deus ele não deixou Abraão falando só. Deus esperou Abraão conversar com ele. Depois que Abraão não tinha mais argumento, Deus se retirou. Deus jamais ele vai se retirar da sua presença quando você estiver disposto para falar com ele. Quando você estiver com o coração aberto para poder desabafar ou conversar com Deus. Ele vai estar te ouvindo. Talvez você procure um amigo. E você não pode julgar o seu amigo se ele não estiver num momento disposto para te ouvir. Mas existe um Deus que ele pode te ouvir em todo momento. Chegou um momento da minha vida que eu estava só. Fisicamente eu estava só e procurando alguém para conversar. E não tinha ninguém, ia no Zap, não conseguia achar ninguém para poder conversar. Mas eu disse, Senhor, eu sei que eu tenho o Senhor. Eu sei que talvez eu tenha procurado alguma pessoa física para conversar, mas eu sei que o Senhor está 24 horas disposto a me ouvir. E ali eu começava a conversar com Deus, sentava na minha cama, sentava no chão e conversava a desabafar com Deus, porque eu sabia que Ele estava me ouvindo. Deus, Ele te ouve, querido. A Bíblia diz que depois que Abraão falou, Deus saiu da presença de Abraão. Deus, Ele sempre está disposto para poder nos ouvir. Ele nunca nos deixa só. Então, querido, independente do que você esteja passando, talvez você procure alguém para desabafar. No momento ela não vai estar, desabafe com Deus. Converse com Deus, que Ele sempre vai estar com os ouvidos abertos para ouvir a sua voz, para ouvir o seu clamor. Ele é seu amigo, não esqueça. Jesus é o teu amigo e Ele sempre vai estar disposto a te ouvir. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.